A graça e a paz, meus irmãos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu queria falar com vocês a respeito do propósito de Daniel ter ido parar na cova dos leões. Às vezes, pessoas se perguntam por que tantos problemas, por que tantas lutas, tantas dificuldades. O caso de Daniel, Deus permitiu ele entrar na cova dos leões e lá dentro Deus livrou ele. E eu conheço um irmão, muito amigo meu, ele sempre costuma dizer, né? Tem situações que Deus vai te livrar da cova, mas tem situações que Deus vai te livrar na cova, né? Vocês puderem entender isso? Então, eu vejo que no livro de Daniel, no capítulo 6, havia um propósito para que isso acontecesse. Por que Deus não livrou Daniel de cair lá naquela cova? E evitar tanta coisa, né? Ele não iria ficar com medo, ansioso. Mas Deus permitiu ele ir lá porque havia um grande propósito, para que o nome dele viesse a ser glorificado. E Daniel também, Deus teve um propósito para poder prosperar Daniel lá. E no capítulo 6 do livro de Daniel, no versículo 27 e 28, a Bíblia vai dizer a seguinte coisa. Ele livra, isso aqui foi o rei Dário que disse, no versículo 26 ele faz um decreto para que todos os povos temam ao Deus de Daniel. E no 27, olha o propósito de Daniel ter ido parar na cova dos leões, de Deus ter livrado ele na cova. 27, ele livra, isso aqui foi o rei Dário que disse, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha o currículo do seu Deus. Se alguém perguntar para você e falar assim, quem é o seu Deus? Aí você fala, o meu Deus, você vai lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 27, ó, meu Deus, ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ó o 28, e este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Então, houve um grande propósito para Deus permitir Daniel cair na cova dos leões. Daniel teve uma experiência fantástica de estar no meio de um monte de leões, que todo mundo que era jogado ali dentro morria de uma maneira cruel, porque os leões matam arrancando pedaços, asfixiando, comendo pedaços da pessoa. E muitas vezes o leão, quando ele pega um animal, mesmo vivo, ele começa a comer o animal, né? Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas todo mundo que era jogado lá dentro da cova dos leões era morto. E Daniel pôde dormir aquela noite no meio de um monte de leão e nenhum deles mordeu Daniel, nenhum deles nem rugiu para Daniel. Ele dormiu em paz. Ele provou um grande milagre. E quando ele saiu da cova dos leões, o nome do seu Deus foi honrado, glorificado, e Daniel prosperou, tanto no reinado de Dário, que era aquele rei Dário, como também no outro reino que veio a seguir. Então Deus, o nosso Deus, ele cura, ele liberta, ele salva, faz sinais, maravilhas e ainda faz o seu servo prosperar no reinado. Deus te abençoe. Eu não sei qual é o propósito que está acontecendo na sua vida, algum problema, algum tipo de dificuldade, mas saiba de uma coisa, toda luta, todo processo tem um propósito no final. Passe o processo e desfrute do propósito que vem depois. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.